meus lindões, Chrysler aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar de Jumanji Próxima Fase. É o segundo filme dessa nova franquia, dirigido pelo Jake Kasdan, e esse segundo filme estreia nessa quinta-feira, dia 16, nos cinemas brasileiros. Eu já pude conferir na cabine de imprensa, e eu também tive o prazer de conversar com a Kari Gillan, que é a Ruby, o avatar da Marta aí no filme, que foi uma simpatia. Vocês podem ver no vídeo aqui no card ou o link na descrição. Espero que vocês gostem. E claro, para você ficar por dentro de todas as novidades dos filmes e da série, se inscreve aqui no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades em primeira mão aqui para vocês. Agora, na fase adulta, cada um seguiu a sua vida para a faculdade, mas eles estão bastante empolgados para se reencontrar porque estão próximo das festas de final de ano. Mas devido a algumas dificuldades, o Spencer decide voltar para Jumanji e os seus amigos decidem resgatar ele no jogo. Só que essa volta ela é um pouco mais conturbada, porque não é a mesma fase que eles jogaram anteriormente. Os personagens estão diferentes e agora a gente tem a inserção de dois novos players que nunca jogaram videogame antes na vida e vão intensificar mais ainda essa experiência. Trazer uma sequência é um processo um pouco complicado, porque é óbvio que você espera que ela acompanhe o sucesso do primeiro, como foi Jumanji Bem-vindo à Selva, que arrecadou aí em torno de 960 milhões de dólares em bilheteria. E é lógico que a sequência já estava certa depois disso. E agora a gente acompanhando, a gente imagina que, lógico, tem que ser um filme que vai trazer algumas diferenças, novos personagens, possivelmente, e é justamente o que acontece. Tanto que os próprios avatares aí, eles têm skills novas, então é bastante interessante a gente acompanhar esse processo de reconhecimento. E a inserção desses novos personagens foi muito legal, porque acaba falando com uma diferença de geração que Jumanji fala, afinal, a obra original é dos anos 90, então a gente tem aí o Danny DeVito como o avô do Spencer e também o Milo, que é o seu ex-sócio. Então eles têm um background da relação deles que é abordado nesse filme e é muito legal, porque antigamente Jumanji era ali no board game que tudo acontecia, e essa nova franquia ela trouxe essa vinda, né, do videogame, trouxe uma tecnologia mais atualizada, mas ainda do mesmo contexto, e agora a gente tem dois senhores aí para fazer essa colisão de geração que ficou muito engraçado nesse filme. E como esses dois novos personagens são transportados para o jogo, é muito interessante porque o The Rock e o Kevin, que são os avatares dele agora nesse segundo filme, fizeram um trabalho excelente da caracterização. Você percebe muito os trejeitos, a fala, principalmente para quem conhece os atores, então foi muito legal de ver, mas ao mesmo tempo eu acho que eles acabaram ficando muito tempo em determinadas piadas. Eu acho que poderia ter sido mais rápido, e isso vai se repetindo até o final do filme, principalmente quando a gente tá falando de uma conclusão aí de uma trama, uma conclusão de uma fase. É interessante que até o final eles chegassem entendendo o que tá se passando ali. Afinal, é uma experiência completamente imersiva nos videogames. Para quem é mais familiarizado com videogame, sabe que conforme você vai passando as fases, vai ficando mais difícil. E aqui eu senti que esse filme, ele tem algumas diferenças sim nas características tanto dos personagens quanto novos personagens, mas ainda assim eu acho que a dificuldade ela não aumentou tanto quanto seria normalmente um jogo de videogame. Ela ficou bastante linear ao que foi o primeiro filme. Não necessariamente isso é um erro ou um problema para o filme, mas seria interessante que se intensificasse, até porque a gente tem mais personagens aí ao longo desse filme. Uma coisa que você vai sentir bastante de diferença entre esse filme e o primeiro é que agora os personagens eles têm um relacionamento. No primeiro eles estavam aprendendo a se aceitar, eles eram pessoas completamente diferentes, e agora eles têm uma história juntos, eles têm coisas em comum, e mesmo assim eles ainda estão aprendendo coisas ali sobre eles e sobre esse relacionamento deles. Então tem um aprofundamento um pouquinho maior nessa relação aí. A própria Marta tem um amadurecimento bem grande, ela tá mais confortável, ela acaba até se tornando mais a líder do grupo ali. E como eu falei, obviamente esse filme também tem elementos novos, e por isso eu senti que algumas coisinhas foram ficando de lado, como por exemplo a própria participação do NPC. Eu adorava ele aparece mais pro início e depois pro final do filme. Eu queria que ele tivesse tido mais interação, até porque é um personagem extremamente engraçado. A gente chega a ter um novo personagem NPC bastante similar com o que a gente já tinha tido no primeiro filme. E outra coisa que eu senti falta também é eles aprenderem de fato sobre as novas skills deles. Se vocês assistirem ao filme, vocês vão reparar que de uma forma geral eles aprendem meio que, eu sei
isso ou simplesmente vai e fazem. Eu lembro que no primeiro filme teve uma cena bastante memorável, que foi quando a Ruby, que é a personagem da Martha, estava aprendendo a seduzir e como através da dança ela iria lutar e tudo mais. Então isso foi uma forma muito legal que o primeiro filme ele trouxe de você apresentar aquela skill e ao mesmo tempo ter a característica daquele personagem, e aqui a gente vê que tem essas novas skills, mas são coisas mais explicativas, não tanto na ação ali e tudo mais. Por se tratar de um segundo filme, eu acredito que você consegue assistir esse segundo sem ter assistido o primeiro, mas é óbvio que você vai perder algumas questões, como esse relacionamento dele já estar em andamento e também algumas questões das próprias skills dele, como por exemplo a cena do bolo. Então, numa maioria, você consegue entender, até porque eles reexplicam alguns aspectos mais importantes aí para você entender as regras do jogo. Mas assim, é um filme tão divertido que eu super recomendaria você assistir o primeiro. Uma questão bastante interessante que eu li, que foi um ganho muito grande para esse segundo filme, é que agora eles têm locações reais. As cenas das dunas e aquelas no gelo, elas são em lugares, e isso é muito legal, porque você acaba trazendo aspectos mais reais para os personagens, como por exemplo, você sentir frio num lugar que tem gelo de fato, não é algo simulado. Até mesmo para um filme que eu já vi em algumas entrevistas que eles têm mais liberdade de fazer improvisação, então é muito legal que eles tenham utilizado locações reais para trazer algumas cenas desse filme. A gente tem a inclusão de um novo avatar que, cara, surpreendeu muito quando apareceu no filme, principalmente quando tem uma mudança de personalidade, você olha para aquele avatar e fala, cara, era perfeito para esse personagem. E eu acho que isso poderia ter sido algo mais inclusivo aí em Jumanji Próxima Fase, já que a gente tem novos personagens, também incluir novos avatares. A gente tem um outro avatar que eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas ainda assim eu acho que seria interessante desde o início trazer esses personagens, justamente por toda essa questão de você aprender aquelas skills, que nessa ficou um pouco mais explicativo realmente, e talvez trazendo esses novos personagens, esses aspectos desde o início do filme, teria sido um trabalho bem legal de ser feito. Apesar que assim, é bastante compreensível porque eles tomaram essa decisão, porque esse avatar faz um grande sentido aí para essa primeira jornada da primeira parte ali do filme, mas de qualquer forma continua sendo muito engraçado. E da mesma forma que eu exemplifiquei que cada fase do jogo vai ficando mais complexa, é bastante legal também de observar que cada vez mais eles estão mais confortáveis com aqueles avatares, o que é bem real para quem joga realmente. Jumanji Próxima Fase ainda assim é uma experiência muito divertida, mesmo que eu tenha acentuado alguns detalhes, ainda assim é uma experiência bastante original. Eles deixam um gancho para um possível terceiro filme, que sinceramente eu fiquei bastante curiosa de como vai ser, porque ele acaba abrangendo um pouco mais a temática, que pode acabar trabalhando outros personagens, outros avatares e outros universos. E sério, pra gente ter uma continuação aí de Jumanji, a gente precisa dessa originalidade. Eu fiquei bastante curiosa para assistir essa continuação. Mas deixa aí nos comentários o que você tá esperando desse filme, ou se você já assistiu, o que você achou. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!